Fala pessoal, vamos começar o nosso fechamento da semana. Antes, dar o recado logo, senão eu vou esquecer. O meu curso de análise técnica segue disponível, ele está no formato gravado. Tá aí, né, o que você vai ter nesse curso, aulas bem objetivas, bem diretas, não tem, né, 1 milhão de horas aí de conteúdo, mas tem um acompanhamento bem de perto, é óbvio, a depender de você fazer o seu dever de casa, assistir às aulas, fazer suas próprias observações nos seus gráficos e trazer suas dúvidas para mim, seja no WhatsApp, seja fazendo aí uma call fechada, enfim. Além do grupo de alunos, o nosso grupo é bem legal, além de respeitoso, a gente consegue bater aí, trocar bastante ideia, né, ao longo da semana, sobre trade, sobre mercado, sobre as questões, né, os dilemas às vezes que todos nós aí passamos no mercado, especialmente quem está focado aí no intraday ou coisas do tipo, beleza? Então, se você tiver interesse em aprender, por favor, chama aí no inbox, aí de onde você está me assistindo, manda uma mensagem, manda um e-mail, entra no meu grupo gratuito no WhatsApp e vem aprender, tá bom? Tenho certeza que você vai ter uma ferramenta aí excelente para ajudar nos seus trades, nas suas posições, às vezes, né, ter estratégias de hedge, né, tentar encontrar boas janelas, né, onde faz sentido você talvez fazer um hedge da sua carteira, enfim. É isso aí, tá aí o recado dado. Vamos aqui começar o nosso fechamento da semana, tá? Vamos começar pelo nosso Ibov, tá? Então, o Ibov eu havia comentado da possibilidade aqui no gráfico semanal, a gente tinha, né, uma formação daquele padrão, como teve aqui no fundo, do fechou fora, fechou dentro, né? Você tem a banda de Bollinger de 20 desvios, 20 períodos, 2 desvios, perdão, e esse padrão, né? Quando você tem um fechamento fora da banda, ou uma sequência de fechamentos fora da banda, seguido de um fechamento dentro da banda, aí você aguarda e espera, né, talvez pelo retorno à média ou na banda oposta. Aqui na subida você está vendo, fez o retorno à média, deu aqui uma pausa aqui de algumas semanas e depois foi lá até a banda oposta. E agora, né, na semana passada, né, formou o oposto. E está aí, né, semana atual, fechando hoje, 3,5% de queda. Tá? Então sabia que ia ter 3,5% de queda? Não, não é isso. Mas a expectativa era sim de que houvesse um recuo, um pullback, uma queda, um retorno à média, alguma coisa do tipo, não obviamente com essa velocidade como aconteceu essa semana. E aqui já estamos, né, bem pertinho da média, então teria aí mais aproximadamente 2.000 pontos, né, pegando o fechamento da semana, a gente está falando aqui de algo próximo a 1,70 aí de queda, ou arredonda aí, né, 2% de queda para cumprir esse objetivo aí de retorno à média, que num primeiro momento, na minha opinião, já falei sobre isso, seria para depois, né, marcar, quem sabe, um fundo mais alto do que o anterior e seguir essa trajetória altista que a gente vem aí desde o início do ano, rumo ao topo histórico para romper e seguir viagem, tá bom? É isso que vai acontecer? Nós não sabemos. O fato de chegar numa região que é interessante não quer dizer que teremos oportunidades. Por quê? Porque pode passar para a próxima região interessante. E aí, olhando aqui pelo gráfico semanal, essa faixa aqui até os 125 mil pontos é um primeiro ponto que eu acho interessante para pensar nessa possibilidade. Mas se passar direto, a gente vai ter aqui, ó, o 123 mil. Se passar direto do 123, a gente vai olhar aqui para a região do 117 arredondando e assim por diante. Tá? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente percebe, né, essa correção que acabou acelerando, né, nessa sexta-feira com o mercado aí praticamente 3% de queda e o raciocínio é parecido. Né? Então, dentro dessa trajetória altista que vem desde o início do ano, aqui eram alguns pontos que poderiam ser interessantes para quem sabe ter oportunidade de compra, mas eles estão sendo deixados para trás. Será que a gente vem aqui para o próximo ponto ou aqui embaixo? Não sabemos. Aí eu, você, a gente vai ficar acompanhando, aguardando e quem sabe aí encontrar essa oportunidade. E num plano B, de repente o mercado virou. E aí a gente vai tentar achar então oportunidade de venda. Se você acredita nisso, aí vai depender de você ou, né, de mim achar essa oportunidade então para operar no sentido contrário, no sentido oposto, ou seja, procurando vendas, tá bom? Tem espaço para tudo, né, desde que, né, você tenha critério para encontrar essas oportunidades. Nesse momento eu ainda acredito sim que o mercado pode recuar mais um pouco ou cair mais um pouco antes de repente retomar essa trajetória altista, tá? E isso independe de noticiário, o motivo, pessoal, eu falei até no meu grupo hoje, a gente estava batendo papo, os motivos eles não me importam. O que me importa é se vai ter oportunidade. Tá? Então, narrativas, notícias, por mais que a gente acompanhe, né, porque hoje o acesso é muito fácil, né, seja pelos canais de notícias, seja aí pelo Twitter e outras plataformas, a gente consegue sim ter acesso, né, a notícias, relatórios de research e tudo mais.
Mas eu aqui estou preocupado em encontrar oportunidades, eu sou um grafista, tá bom? Então, por mais que eu acompanhe, sim, notícias e tudo mais, participe, né, de grupos e que se fala muito, né, sobre essas questões de fundamentos, macro, etc., o gráfico é o meu guia. Para mim, aqui está o resumo de todo esse noticiário e tudo mais, tá? É óbvio, isso é só a minha forma de encarar as coisas. Você pode usar o que você achar necessário aí de ferramentas para você fazer os seus trades, tá? Dolinha, tá? Vamos aqui para o gráfico semanal do dólar. Se você me acompanha, você deve ter ouvido eu falar sobre quando o dólar chegou nessa importante região aqui, tá? Vindo dessa outra importante região, tá? Então, ao chegar aqui na subida, tá? Nessa faixa aqui, onde chegou, que é o nível 127, perdão, do Fibonacci, o pullback, a correção, é desejável, né? Não é aqui que você vai entrar comprado se você acredita na continuidade do movimento até então altista. Onde você vai procurar por oportunidade de compra? Então tem as médias, ou mesmo aqui, ó, o nível que ficou para trás, o 7,6. E aí chegou, já tem umas 5, 6, sei lá, 7 semanas, tá bom? E eu havia dito que, apesar do viés baixista, se você acreditava na possibilidade de um repique no dólar, ou mesmo, né, num cenário mais adiante, uma retomada da trajetória altista, aqui era um bom lugar, porque você teria aqui como, né, em termos de risco, algo próximo aqui, sei lá, não me lembro na época, né, 100 pontos, alguma coisa do tipo, para você tentar fazer aqui 600, tentar fazer 800 pontos de retorno, ou seja, 10 centavos para tentar fazer 80, 90 centavos de dólar, tá bom? Muita água passou por baixo dessa ponte, o dólar sacolejou bastante, parecia que ia embora, e aí veio, né, essa semana você está vendo aqui, né, o dólar aí subiu 2% na semana e dando sinais aqui de que vai sim, né, pelo menos por hora, né, dar uma tentada, né, de buscar essa faixa aqui do topo, e resta saber se vai ser para romper e aí, ó, configurar, né, a continuidade dessa trajetória altista que se iniciou ali na virada de 2023 para 2024, beleza? Óbvio, a gente vai aguardar, vai acompanhar e principalmente observar se teremos oportunidades, tá? Aqui no gráfico diário, você está vendo, né, já por algumas boas semanas, tá? Você estava vendo aqui o dólar fazendo até fundos menores, sinalizando que poderia continuar essa trajetória baixista, mas olha que o IFR, ó, fazendo fundos mais altos, é uma divergência altista. O que sinalizava para a gente? Que o dólar, o movimento baixista do dólar, poderia estar perdendo força ou mesmo chegando ao fim. E aí veio, né, essa sexta-feira, dólar aí subiu quase 4%, né, abriu subindo 2% e subiu bastante depois, tá? E tá aí, né, o dólar sinalizando, né, pelo menos por enquanto, noticiário à parte, que pode sim começar uma trajetória de subida novamente. Então aqui em números, ó, 5,96, os R$ 6, depois a gente vai olhar lá para 6,10, 6,20 e por aí vai, tá? Então atenção ao dólar, vamos, né, acompanhar e novamente, eu estou aqui em busca de oportunidades, ou no mínimo não ficar na frente, ou seja, na ponta oposta, tá? Os DIs, não vou falar de todos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. DI aqui, ó, você está vendo já por 2 meses, né? Num cenário de consolidação, tá? E aí veio essa semana os DIs aí bem pressionados, caindo, né, perdendo inclusive esse suporte aí dos últimos 2 meses, aqui no caso do 2027, ali na região do 14,3, 14,4, algo do tipo, tá bom? Para onde olha, né? Para voltar aqui nos 14 e quem sabe abaixo dos 14, tá bom? Então, um movimento aí importante nos DIs, né, uma mudança aí de comportamento, né? Depois de praticamente 2 meses, né, sem sair do lugar, a gente vai vendo aí os DIs sinalizando, né, queda, tá bom? O dólar index, né, que é aquela cesta de moedas, né, aquela referência aí de dólar no mundo, tá? Só para comentar aqui rapidinho, a trajetória claramente é baixista, né? Isso já começou desde da virada do ano aí de janeiro, tá bom? E aí deu essa esticada essa semana e aí vindo, né, para aparentemente um repique, mas claramente a trajetória é baixista, tá? Isso não há dúvidas, tá bom? Então fica atento, né, porque isso aqui pode ser, para quem gosta, né, um referencial, né, um termômetro aí adicional a respeito de dólar, tá? Índices setoriais, consumo na minha opinião viés altista, parece, né, que vem aí para um pullback, o IX, né, vai fazendo ali possível topo duplo, tá? Você está vendo aqui, ó, tinha um topo, tentou romper, voltou um pouquinho, tá? Então pode ser o início, de repente, de uma reversão de tendência. E a FNC parecida, ela tinha um topo, tentou romper, falhou, né? Então pode também estar armando aqui um padrão de reversão no curto prazo. E MAT, né, pesadíssimo, né? Então não é só Vale, tem Suzano também. Os papéis andaram apanhando, né, nesses últimos dias e tá aí, né, na mínima do ano, né? E aqui, ó, olha só, voltando aqui para trás, ó, na mínima dos últimos desde 2024, olha aqui, ó, a mínima do ano passado foi aqui, ó, então já está negociando abaixo, tá? Então você vai ver que está indo lá
em busca da mínima de 2023, ou seja, praticamente 2 anos atrás. Então, bem pesado aí commodities, né? E vamos ver, né, para onde vai. Claramente aqui o viés é baixista. O Imob, né, rompeu ali, refugou também, né, uma sinalização que não fica legal, né? Se você colocar aqui o gráfico de 2 dias, né, você vai ter aqui um candle de topo numa região de, né? Por que uma região de topo? Ó, repara só, ó, já foi topo aqui em fevereiro, foi topo aqui em março e agora no início de abril tentou romper e está refugando. Então você tem um candle de topo numa região que é topo, né? Já foi topo no passado recente. Quer dizer que vai reverter? Não sabemos, mas se você comprou, você vai ficar feliz com essa refugada, né? Claro, pode vir a segunda-feira e mudar tudo de novo, mas a foto de hoje não fica uma foto muito agradável, tá bom? E para finalizar, o Small, né, também apanhou bastante aí, hoje aí praticamente 3,5 aí de queda. Também não ficou bonito não, por quê? Porque o Small estava ali tentando romper um topo, tá? E está aqui refugando esse rompimento, ou seja, uma sinalização que ficou bem feia, tá bom? E aí, novamente, né, antes de passar para o mercado lá fora, né, eu sei que tem noticiário, eu sei que tudo isso pesa, a gente acompanha, é difícil desconectar, mas o gráfico está mostrando para a gente as possíveis direções do mercado. Se vai ou não vai é uma outra questão, mas aí pelo menos eu tenho uma informação que me permite me posicionar e, né, ter como tomar uma decisão. S&P, tá? Menos 9 na semana, tá bom? Então, do topo aqui, você tá vendo, do topo mesmo, ó, máximo histórico, topo histórico, você tá vendo aqui o S&P aí já cai 17%, então só nessa semana foram 9, tá bom? E aí tá lá o S&P, né, indo em direção, né, a possíveis outros pontos importantes aqui, até a região lá do 4,400 e alguma coisa. Tem um espaço até lá, é verdade, talvez não vai em linha reta, não sabemos, mas tá feio aí, claramente sinalização ou viés baixista no S&P. E aqui no gráfico diário, né, alvos sendo cumpridos, né? Então eu já tinha comentado algum tempo atrás, também no vídeo semana passada, tinha que ser meio bandeira de baixa e tá aí, né? Alvos cumpridos e no momento sem sinais de que vai parar por aí. Então só hoje, né, praticamente 6% de queda. Lembrando, né, o circuit breaker lá é com 7 de queda, né? Então chegou perto aí do circuit breaker, né? E aí o S&P tá bem feio, né? Então mesmo que haja um repique, ou seja, suba num primeiro momento, né, é para procurar por vendas, tá? Você entrar vendido aqui agora, você está bem atrasado, né? Pode dar super certo? Pode, mas você está bem atrasado, a menos que você recorra aí a tempos gráficos de intraday para tentar, quem sabe, né, pegar uma caroninha aí e chegar atrasado nessa festa, tá? Juros, né, o 10 anos, né, também segue caindo, tá bom? Então olha aqui, ó, fez aqui meio que uma bandeira também de baixa, né? E tá lá, já chegou beliscou os 4, hoje a mínima, né, 3,86 e o viés é baixista, 3,80, né, eu já havia comentado sobre um possível endereço, chegou pertinho, então mesmo que suba um pouco, tá? A princípio é para continuar essa trajetória baixista, tá? Petróleo, né? Petróleo, pessoal, olha só, né? Só nesses últimos 1, 2, 3, 4 dias aqui, ó, o petróleo chegou a estar caindo 14%, tá bom? Então uma queda aí bem violenta, bem expressiva. Eu havia comentado sobre a possibilidade, né, de ao chegar nessa faixa aqui o petróleo dar uma arrefecida. A dúvida era se teríamos um pullback para romper e seguir viagem ou, né, voltar aqui na região de fundos até então. E foi, né, o plano B. É o segundo cenário, então o petróleo aí acelerou, né, chegou aqui no 64, né, praticamente, e tem espaço lá para 62 e talvez até outros números mais abaixo, tá bom? Falar do minério, minério não sai do lugar, né, pessoal? Então já são alguns bons meses, tá, que o minério está na mesma faixa aqui de preço, né, entre aqui 98, 96 e lá em cima no extremo o 108. Nesse momento aqui você está vendo o minério parece, né, saindo aqui, ó, de um range das últimas semanas, do último mês e saindo para baixo, tá? E aí o limite aqui, né, vai ser esse 96. E abaixo de 96, quando a gente olha aqui para a região do 90, 88. Então tem um bom espaço aqui. Deixa eu ver aqui do fechamento, em termos percentuais até aquela faixa aqui, ó. A gente está falando de mais uns 8, tá bom? 8,5 de queda para fazer. Não é trivial, né? Não é pouca coisa. Então, mais uma commodity aí sinalizando, né? Ou permitindo que a gente tenha um viés baixista, tá? E finalizando aqui, o Bitcoin, né? Não fico olhando muitas criptomoedas, olho mais porque a gente pergunta às vezes a respeito e deixar aqui a minha opinião. O Bitcoin consolidado, né? Aí no último mês, tá bom? Entre 88 e 89, aqui 80, 79 e não parece que vai sair daí nesse momento. Até surpreende, né? Com esse, né, sell-off aí todo no mercado, o Bitcoin é bem resiliente aí, consolidado, lateralizando e também que descolando, né, do mercado como um todo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha tido uma boa semana, espero que em meio a toda essa volatilidade, né, você tenha conseguido, né, se você está no day trade, né, encontrar boas oportunidades, fazer bons trades, colocar dinheiro no seu bolso. Se você não faz day trade, tem aí suas posições de carteira,
de longo prazo, que você tenha conseguido, de repente, adotar alguma estratégia para se defender, para amenizar um pouco aí a queda da carteira, ou até monetizar mesmo, né? Durante essa queda, fazer caixa e isso, de repente, virar mais papel para você na sua carteira e sua carteira crescer aí em quantidade de ativos e, né, no futuro também falando de patrimônio, beleza? Se você gosta do conteúdo, por favor, deixa o seu like, comentário, aquela coisa toda que você já sabe que não custa nada. E novamente, se você quiser aprender, ter meu acompanhamento, ter minha orientação aí nos seus trades, no seu dia a dia, é só se tornar um aluno, participar também do meu grupo fechado de alunos, que tem bastante conteúdo, bastante ajuda aí durante esse caminho que às vezes pode ser solitário e nem sempre tão fácil. Beleza? Um ótimo fim de semana e novamente, espero que você tenha tido aí uma excelente semana. Um grande abraço.